E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Renan e eu, aqui no canal Renan Poliglota, gosto de trazer para vocês bastante coisa sobre idiomas, sobre culturas, e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu tô aqui direto de Santiago, no Chile. Eu vou subir aqui o Cerro San Cristóbal, que é o principal cerro aqui da cidade, que é onde o pessoal faz os passeios com o funicular e também com os teleféricos. Provavelmente o principal cartão postal da cidade, ao lado do Sky Costaneira, que é o maior edifício da América do Sul. E eu vou andar aqui um pouquinho com vocês, vou conversar com vocês sobre o Chile, sobre Santiago, sobre o espanhol chileno e as peculiaridades do espanhol chileno que fazem ele tão único, tão interessante. E é basicamente isso, eu quero prosear com vocês um pouquinho sobre essa viagem, sobre Santiago e sobre as minhas impressões aqui do Chile. Então se você curtiu, já vai deixando o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem saber mais sobre o Chile e sobre outros países. Se vocês querem que eu faça mais vídeos nesse estilo, falando sobre países, falando sobre culturas, não necessariamente tendo que viajar para isso, mas se vocês querem esse tipo de conteúdo que sai um pouco, que fuja um pouco aqui do ensino de idiomas, ou dos idiomas em si, do inglês, do espanhol, deixa aqui nos comentários outros temas para eu trazer aqui pro canal, ok? Então, bora lá! E galera, se eu ficar um pouco ofegante aqui na caminhada, é porque é uma caminhada meio longa, é um cerro não necessariamente difícil, mas que você vai tendo que fazer algumas subidas, então perdoe isso. Vou tentar ir mostrando para vocês também os lugares aqui perto, a vista que a gente tem e o panorâmico, né, a panorâmica da cidade. E aqui, galera, eu vou mostrar para vocês a primeira vista que a gente encontra aqui no Morro São Cristóbal, no Cerro San Cristóbal, que é essa daqui. Essa, se eu não me engano, é a zona norte da cidade. Não me inteirei bem das regiões aqui, mas acredito que seja a zona norte, na região de Recoleta. Lá de cima eles têm os passeios com os funiculares, que são geralmente bem baratinhos, e também o mais interessante, que são os teleféricos. E esses teleféricos é o que eu realmente quero mostrar para vocês de perto. Também a vista para o Sky Costaneira. E aqui a gente já tem uma das primeiras vistas que eu considero muito bonitas. Lá em cima vão ter mais. Vou mostrar aqui para vocês nosso caminho e a vista da cidade. Só que ainda tá bem baixinho. A gente vai ver mais coisa interessante lá em cima. Mas é interessante ver como que a cidade ela tem esse pique de neblina de Silent Hill. Inclusive esse foi o primeiro dia que eu vi a cidade assim, nublada. Praticamente todos os dias fez muito sol. E a gente vai ver mais lá em cima. Mas só vendo pra vocês como é bonito aqui, a vibe que a gente vê. A galera vem bastante aqui de carro, a galera vem bastante aqui de patins e também de bicicleta. E galera, eu vou trazer algumas curiosidades aqui sobre o Chile para vocês. Enquanto a gente faz essa caminhada, vou mostrar aqui o passeio para vocês, a pista na frente. Olha para vocês verem que a vegetação é bem diferente do que a gente tem no Brasil. E basicamente, eu tenho algumas opiniões sobre o Chile, sobre os chilenos e sobre o espanhol chileno. E assim, a primeira impressão que eu tenho sobre os chilenos é, tipo, eles são muito educados. Tipo, muito educados. E eu não esperava que eles fossem tão educados assim. Você ouve o tempo todo permisso, que seria o com licença em espanhol. Você vê o tempo todo eles bem prestativos, eles querendo te ajudar. E eles muito interessados por você, sabe? Interessados pela cultura, pelo Brasil, mas também por outras culturas. Eu percebi muito isso aqui. E agora, mais uma vistinha aqui para vocês. Olha só que bonito. Então, eles são muito educados e eles também são muito bons de lábia. Eles conversam bastante e eles se interessam bastante por estrangeiros no geral. Então, assim, sempre que eu tô num bar, ou num ambiente social, eles vêm conversar comigo, eles percebem o sotaque e eles ficam muito felizes quando eu falo que eu sou brasileiro. Com outras nacionalidades isso também acontece, mas com o Brasil eu sinto que isso é muito forte. Eu acho muito legal que a gente tá no outono, então a vegetação, ela entrega muito claramente que é o outono. Olha só as folhas secas, muitas árvores com folhas vermelhas, laranja. E não, eu ainda não vi neve aqui no Chile. Eu tô entre abril e maio aqui, e a neve ela só começa a vir no comecinho de junho. Mas isso não significa que
o país e a cidade não são encantadores, muito pelo contrário. E galera, como eu disse pra vocês, a gente tá no outono, aqui no momento em que eu gravo esse vídeo. E uma coisa legal do Chile é que as estações do ano, elas são muito bem definidas, sabe? Então, meio que o outono tem cara de outono, o inverno tem cara de inverno, o verão tem muito cara de verão. E a primavera também, nem se fala. Olha só que cara de outono. É realmente muito, muito lindo. Essas árvores aqui eu acho que elas são comuns no sul do Brasil, mas no geral eu não estou muito acostumado com essas árvores. E aqui, galera, a gente já está chegando na primeira esquina, entre aspas, aqui da subida do cerro. Eu vou mostrar para vocês a vista daí. Aqui a gente já tem uma vista absurda. Olha só. E aqui, não sei se a câmera vai pegar bem, mas a gente tem a Cordilheira dos Andes ali. Olha só. A cordilheira. E olha que vista. O cerro. O rapazinho vindo de skate. E galera, olha o que eu encontrei aqui. Essa árvore. Ela é a araucária. Eu não sei se é a mesma que a gente tem no sul do Brasil. Acho que essa é a araucânia. Que é típica, um cartão postal aqui de Santiago. Muito interessante a gente ver aqui a variedade de árvores bem diferentes do Brasil. E aqui, mais uma vista top. Tem muita neblina hoje e por conta disso a gente quase não vê o cerro. Mas nos dias de sol fica muito visível, principalmente quando você sai da cidade de Santiago e vai rumo a Viña del Mar e a Valparaíso, que são as cidades costeiras mais próximas aqui. E mais importantes também. Olha isso, galera. Que vista. E aqui a gente já vê um panorama bem legal da cidade. A gente vê bastante prédio. Inclusive o Sky Costaneira. Ele tá aqui atrás dessas árvores. Vou tentar passar por ele. E ele tá bem ali. Esse é o Sky Costaneira, galera. O maior edifício da América do Sul. 300 metros de altura. Ele fica bem imponente perto dos outros edifícios aqui de Santiago. E aqui falando um pouquinho sobre coisas culturais que eu vejo no Chile. Eles são muito, muito educados. Eles têm a mania de colocar abacate na maioria dos alimentos, principalmente coisas de sal, coisas muito gordurosas, pratos do dia ou cachorro quente, esse tipo de coisa. Aqui eles chamam abacate, que em espanhol seria aguacate. Eles chamam de palta. Então, sempre que você vier aqui, você for pedir uma comida rápida, principalmente se for um cachorro quente, é bom você ter certeza que vai vir do jeito que você quer, porque eles vão dar um jeito de adicionar essa pauta, eles vão dar um jeito de adicionar o abacate aí. É uma coisa muito cultural daqui. E falando um pouquinho aqui pra vocês sobre as cidades do Chile em geral, a maior cidade, óbvio, Santiago, que ela fica bem no centro do país e fica cercada pela Cordilheira dos Andes, e é muito impressionante a gente ver isso de perto, a gente sobrevoar com um avião na cidade, ver que fica meio que como uma bacia, meio que dentro assim dos Andes, como que isso forma tanto a parte climática, geográfica, quanto também a cultura da cidade em si. Os cerros, o teleférico, os funiculares, os edifícios que eles meio que cortam assim a cordilheira, então é uma coisa muito, muito impactante quando a gente vê pela primeira vez. Outras cidades relevantes aqui do Chile, a gente tem Viña del Mar, Valparaíso, que são duas cidades que elas ficam uma do lado da outra, só que elas são muito diferentes. Viña é uma cidade um pouco mais elitizada, é uma cidade que é muito familiar, ela me lembra muito a vibe de Mar del Plata, que é uma cidade da Argentina que tem mais ou menos o mesmo panorama urbano, assim. Então você vê muito muitas construções bem bonitas, algumas modernas, algumas mais antigas. Tem um castelo, que é um cartão postal de lá, que eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada. E é um choque quando a gente vê o Oceano Atlântico pela primeira vez. Já Valparaíso, que é aqui uma cidade bem turística, que eu vou deixar também as imagens aqui para vocês
Vocês vão ver aqui várias casinhas coloridas, vocês vão ver vários cerros, várias montanhas, e vocês vão ver como que existe um contraste muito forte. E além de Vinha e Valparaíso, a gente tem outras cidades também relevantes, como é o caso de Pucón, que fica no sul do país, ali na região de Araucânia, e é uma cidade muito conhecida pelo Monte Vila Rica, que é o maior vulcão aqui da América do Sul e o mais ativo. Então muita gente que gosta de fazer escalada, e principalmente gosta desse turismo de montanha e de vulcões, eles vão para Pucón, que é uma cidade muito, muito bonita. Vou deixar aqui as imagens para vocês verem, mas é uma cidade, assim, diferente do que a gente costuma ver na América Latina. Pucón, ela dá a impressão de ser uma cidade do Canadá, ou até mesmo Tóquio, no Japão, quando a gente olha pro fundo e vê o vulcão, vê as lagoas e vê aqui toda a vegetação, a floresta de coníferas, etc. É uma cidade única, digamos assim. Outras cidades que vale a pena destacar aqui no Chile, a gente tem Antofagasta, tem cidades como Coquimbo, que são cidades mais ao norte, e a famosa São Pedro de Atacama, onde a gente vai para o deserto de Atacama, um dos desertos mais incríveis, mais inconfundíveis, um dos melhores lugares para a gente ver a Via Láctea, para a gente ver o céu. Um dos melhores lugares do mundo em termos desse tipo de turismo espacial, vamos colocar dessa forma. E um outro fato bem curioso aqui do Chile é como eles são patriotas. Eu acho que me falaram que até uma lei que eles precisam ter a bandeira do Chile dentro de casa, mas mesmo fora a gente vê a bandeira do Chile o tempo todo, não só em lugares que é para ter a bandeira, como por exemplo o Palácio La Moneda ou o Palácio Presidencial, esses lugares, essas cortes, né, esses lugares que são teoricamente mais patriotas, mas a gente vê até aqui no próprio cerro, como por exemplo ali, olha só. E aqui a gente tem essa plataformazinha. Tá fechado, eu acho. Tem um caminho aqui. E ali tá ele de novo. O imponente Sky Costaneira. E agora, galera, para terminar o vídeo, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as gírias, os famosos modismos, ou jergas do espanhol chileno, que fazem ele tão único. Galera, o Chile ele tem muitas gírias, muitas expressões, principalmente expressões que vêm do Mapudungún, que é uma língua indígena do povo Mapuche. E por causa disso, o espanhol chileno ele tem essa fama de ser difícil de entender. Mas será que é mesmo? Vamos conversar aqui com uma chilena, vamos perguntar para ela sobre alguma gíria que eles usam aqui no Chile. Bora lá? Estou acá com Paz. E Paz, contame alguna jerga, algún modismo que es muy chileno, que es como el más chileno posible. El weón. El weón se ocupa para todo. ¿Qué significa? todo. Puede significar amigo, tonto, una expresión para decir hay distintas cosas. Por ejemplo, si yo te quiero decir que eres mi amigo, voy a decir ese weón es mi amigo. Pero es un insulto también, ¿no? Sí. Se puede decir. Cuando estás enojado es un insulto. Es como decir tonto, que no sabes. Sí, sí. Puedo decirte que soy weón. Sí, sí. Por decirte que no sabes. Sí, sí. Hay una jerga de Santiago, algo así muy de los santiaguinos. Mira, no sabría decirte, porque en realidad los modismos se ocupan en todo Chile. O sea, podría decirte que, por ejemplo, en el norte se pueden decir ciertas palabras y acá en Santiago otras y en el sur de otra manera. Por ejemplo, el colla. No sé si caché lo que es un colla, una paleta. Sí, sí, sí. Ahí en el norte le dicen paleta, en el sur le dicen chupete y acá le decimos colla. Colla. Claro. Interesante. Eso podría decirte, no sé. Perfeito. Muitíssimas graças, Paz. E além da gíria weón, que é talvez aqui a mais conhecida, mais característica do espanhol chileno, eles têm várias outras gírias no dia a dia, e uma que eu ouvi muito aqui é o famoso pô, que não é o mesmo pô que a gente usa no Brasil. O pô que eles usam aqui no Chile, ele é uma abreviação para poes. Então, se perguntam para você sendo chileno, de onde eres ou de onde sos, você vai, com os seus chilenismos, você vai e responde, de Santiago, pô, ou seja, de Santiago, pois, de Santiago, pois. Outras gírias bem comuns aqui, eles têm o famoso bacana, que seria como bacana do português, e tem também o cachai. Cachai seria tipo, entendeu? Tipo, você entendeu, sabe? Eles vão usar bastante. Uma outra gíria que eu acho bem engraçada é o famoso guagua. Guagua significa bebê, ou seja, criança pequena, bebê, eles dizem guagua. Outras duas gírias que eu acho bem legais são pololo e polola, que são, respectivamente, namorado e namorada. E uma outra curiosidade cultural interessante aqui sobre o espanhol chileno
é que, diferente da Argentina, Uruguai, onde eles usam o voceio, que é o pronome vos, no sentido de dizer vos sos argentino. Aqui eles não usam o voceio, eles usam o tuteo, pelo menos na maior parte do país, que é quando eles usam o pronome tu. E é inclusive o que a gente vai ver com mais frequência aqui na América Latina. Então, em vez de eles dizerem vos sos argentino, vão dizer tu eres argentino, tu eres chileno. Ou seja, o tuteio, ele é a regra geral. E parando um pouquinho aqui o vídeo para trazer uma novidade para você que quer aprender espanhol, inglês, qualquer idioma que seja, eu convido você a conhecer o programa da Fluência do professor Pedro Galvão, que é aqui basicamente um cronograma de estudos onde você vai entender exatamente os processos que o seu cérebro passa, os processos pelos quais o seu cérebro passa quando você aprende um novo idioma. Então tem toda uma parte de embasamento científico, teórico, de como funciona a aquisição de vocabulário no novo idioma, partes de motivação, partes de repetição espaçada. Então é um conteúdo top, é um conteúdo que vai mostrar para você exatamente o passo a passo que você precisa para aprender a aprender idiomas. Então, você vai ter o cronograma, seja para inglês, seja para espanhol, seja para francês, italiano, qual língua que você quiser. O cronograma da fluência, ele vai mostrar para você exatamente os passos que você precisa seguir para chegar à fluência. Então, se você busca aprender um novo idioma, seja o inglês, o espanhol, o francês, qualquer idioma que for, e você não sabe bem por onde começar, precisa de metas, mas que sejam metas realistas e que te realmente levem à fluência, dá uma olhada aqui no programa da fluência do professor Pedro Galvão para você atingir de fato a fluência nesse novo idioma em 2025. E aqui trazendo minhas considerações finais, o Chile ele é um país incrível, é um país grande, muito diverso. Infelizmente eu só consegui vir para Santiago, para Viña del Mar, então não deu para eu ver tanto sobre o país, mas eu consegui ter excelentes impressões dos chilenos, são muito educados, muito prestativos, gostam muito dos brasileiros, e o Chile em si é um país muito bonito, com as estações bem definidas, com muita qualidade de vida, muita segurança. É um dos países que eu realmente recomendo que vocês visitem, que vocês deem uma chance para visitar aqui na América do Sul. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço perdão pelas tremidas no vídeo, gravando aqui e não enquadrando assim corretamente. Eu tô sozinho, então foi difícil fazer esses vídeos aqui sem cameraman me ajudando, então por conta disso não deu para entregar o conteúdo 100% para vocês, mas eu me esforcei ao máximo e eu vou pedir muito o like de vocês para esse vídeo ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Esse foi um vídeo mais longo, um vídeo mais diferente, estilo meio que bate-papo, meio documentário, para vocês conhecerem mais o Chile. Uma das minhas paixões é a geografia, então quero também trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E se você aprova esse tipo de conteúdo, não esquece, deixa seu like, compartilha e também deixa nos comentários que outros tipos de conteúdo você quer ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.